Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme. Vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem. Que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda a contaminação, de toda a má influência e de toda a armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto. Você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos. E depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as duas estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento
e pela academia. Que Deus abençoe La Celeste. Que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Porque se alguém fez o milagre, foi Ele. Ele fez o milagre. Nossa fé está em Jesus. Nós cremos no Senhor. Amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Eu sei que eu sou salvo. Sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei. Mas eu tenho que saber também algumas outras coisas. Que eu não sou todo-poderoso. Eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes. E sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. E o jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, e em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele. A nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que
se eu não quiser me destruir, se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você, sabe, que você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão, a ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz: olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende aí. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue, eu não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho. Às vezes você tem projetos de orgulho. Às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho. E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixe o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez a sua parte. Isso é humildade. Você fez a sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão. Agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários:
Seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kingdom Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kingdom Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais. 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na Academia Kingdom Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a Academia Kingdom Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da Academia Kingdom Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas, você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul. Enquanto caber gente, a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas,
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo. Está tocando em nossas vidas. Há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe. Você pensa que isso é normal, mas na verdade tem a digital do diabo aí. Como assim? Tem coisas que nós normalizamos, pensamos que é natural, faz parte da vida, quando na verdade tem a digital do inimigo. Foi o diabo que cruzou aí, trazendo essa destruição, essa ruína, essa perda. Hoje você vai identificar os ataques espirituais mais comuns que o inimigo usa contra a vida das pessoas, e a maioria das pessoas normaliza esses ataques. Nós não podemos esquecer que somos seres naturais, mas também temos um espírito, temos uma alma, ou seja, somos espirituais também. Tem coisas que você não vê no natural, mas que acontecem no espiritual. Tem muita gente enfrentando luta, pensando que é o excesso de trabalho,
pensando que o problema dele é com o outro, que não gostou dele desde o dia que ele começou naquele novo emprego, e na verdade tem mais coisa aí por trás. Eu costumo dizer que nós precisamos ter uma leitura mais espiritual das coisas. Por trás das entrelinhas tem muito mais do que você imagina. Eu espero que essa palavra não só traga clareza para você, mas que essa palavra também venha te ajudar a sair desse alvo que você está de ataques do inimigo. Eu creio que essa mensagem que eu vou trazer e depois a oração que eu vou fazer no final vai ajudar muitas pessoas. Vai ajudar muitas pessoas. Eu creio que Deus coloca a palavra certa na nossa vida no momento certo. Se você está assistindo agora essa live, é porque alguma coisa aí na sua vida precisa ser vencido pelo poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Não existe nada de que vai ser falado aqui, vai ser ministrado, que vai prejudicar você. Ao contrário, se tem coisas espirituais que estão atacando você ou a sua casa, isso vai ser desfeito em nome de Jesus Cristo. E mais, muitas vezes nós oramos pedindo a Deus, Senhor, me mostra uma luz para sair disso. E Deus coloca esse vídeo no caminho de pessoas para que esse vídeo seja uma direção de Deus para a tua vida, uma direção de como você deve orar, uma direção de como você deve batalhar contra certas coisas que você acha que é normal, mas isso que você acha que é normal é espiritual. E é isso aí que está trazendo muitas vezes perdas e atraso. Então fica aqui até o fim, porque eu vou falar de 5 coisas que nós normalizamos, mas que tem a digital do inimigo. Você vai entender o que eu vou falar. Cada um de nós aqui, cada um de nós tem a sua própria digital. Eu tenho a minha própria digital e não tem ninguém no mundo igual à minha digital. Porque Deus cria seres únicos. Deus criou você para ser único. Então você tem a sua digital, eu tenho a minha, cada um de nós tem a sua. E o inimigo tem a dele. E eu vou mostrar para você hoje. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, e você que está entrando aí, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. Tem também um sininho aí. Clica nesse sininho e ativa todas as notificações para que você, toda vez que eu entrar ao vivo, você seja avisado pelo YouTube e não perca nada. Deus tem falado muito conosco. Deus tem nos abençoado muito. E quem nos acompanha aqui, nas orações às 6 da manhã, às 18 horas, sabe do que eu estou falando. Nós temos muitos testemunhos de milagres. E milagre quem faz é Jesus. Amém? Nós cremos nele, cremos que ele pode todas as coisas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos no profético. Que Deus te abençoe. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus está dizendo é que a digital do inimigo é matar, roubar e destruir. Agora, a digital dele é dar vida e vida com abundância. Jesus está dizendo algo aqui muito poderoso, que a obra dele é diferente da obra do inimigo. O jeito dele fazer as coisas é diferente de como o inimigo faz. Enquanto o inimigo quer destruir, ele quer restaurar. Quando o inimigo quer matar, ele quer dar vida. Então a obra de Jesus Cristo na nossa vida é nos dar vida, vida e vida com abundância. Então, algumas coisas. Não é normal uma pessoa estar sempre cansada se ela está bem fisicamente. Não é normal. Você está bem fisicamente, fez exame, está tudo certinho com você. Mas você está sempre cansado. E você trabalha tanto quanto o seu vizinho, você trabalha tanto quanto alguém próximo de você ou seu colega de trabalho. Tem cansaços que não são naturais. Quando você, tem um dia, você trabalha, digamos, 10, 12 horas. Aí você chega em casa, você toma um banho, aí você deita, relaxa, nem que seja meia hora. Você acorda novo de novo, pronto para trabalhar de novo. Agora, tem cansaços que são espirituais. Você pode tomar banho, você vai estar cansado. Você dorme, você vai acordar cansado.
E até no seu dia de folga, você já vai acordar cansado e vai, passar o dia inteiro arrastado. Porque talvez esse cansaço, ele não seja natural, ele seja algo espiritual. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Tem forças que só são renovadas pelo Senhor na nossa vida. É por isso que você vai ter que discernir se esse seu cansaço que você está fora da curva, se isso é algo normal ou se isso é anormal. Porque se for anormal, é maligno. E você vai ter que combater isso, buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus e vencendo isso que está tendo algum tipo de ilegalidade aí na sua vida. Segunda coisa, não é normal os negócios estarem sempre dando errado. Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, que se você fizer as coisas certas, os negócios vão dar certo. Mas e quando você faz tudo certo e dá errado? Já parou para pensar nisso? Porque as pessoas não falam disso. Mas eu já vi pessoas entrando num ciclo, aonde as coisas mudam de uma maneira para ela a todo momento. Então ela tem momentos de alto e de baixo, e eu não estou falando de pessoas que não são profissionais, eu não estou falando de pessoas que se arriscam assim muito, estou falando de pessoas que são trabalhadoras, pessoas que são esforçadas, pessoas que se dedicam, mas chega lá no fim, e as coisas dão errado. Daí alguém diz assim, não, é porque não é um bom vendedor, não é um bom empresário. E se eu disser para vocês que algumas pessoas, existe uma influência, o inimigo tocou lá na vida delas e está levando elas a viver essa vida de dificuldade. Por mais que a pessoa seja um bom profissional, por mais que ela seja um bom negociador, por mais que ela tenha uma experiência de mercado, ela faz tudo certinho. Quando chega no fim, dá tudo errado. Bem, algumas pessoas estão sendo afetadas espiritualmente e não descobriram que isso ainda é um ataque espiritual. Aí você diz assim, mas um empresário lá não serve a Deus, não tem fé e as coisas dão certo para ele. Pode dar certo no financeiro, mas não significa que as coisas estão dando certo para ele. Porque o filho dele pode estar perdido, a esposa pode estar perdida, o casamento pode estar perdido, a saúde pode estar comprometida, a vida dessa pessoa pode ser, como se fosse um pequeno inferno e você não sabe. Você não sabe. Mas a Bíblia diz, você acha que o dinheiro blinda a vida de uma pessoa totalmente? Você acha que a riqueza, o poder, a influência blinda a vida de uma pessoa das coisas espirituais? Eu vi um ator de Hollywood falando um negócio interessante, ele dizendo assim, eu desejo que todo mundo fique rico. Ele dizendo isso, eu desejo que todo mundo fique rico, que todo mundo tenha dinheiro, para as pessoas descobrirem que não está aí a resposta que estão buscando. Eu não estou dizendo que dinheiro é mau, ao contrário, dinheiro bem administrado é uma bênção. Mas o que eu estou dizendo é que tem coisas que são espirituais. Pronto, é isso aí. E tem gente que não entende. Terceira coisa, não é normal a pessoa ter uma inquietação constante. Inquietação. Ou seja, ela senta, levanta. Ela está num lugar, daqui a pouco ela quer ir embora daquele lugar. Não para em emprego nenhum. Não para em cidade nenhuma. Não é normal. Tem coisas que são espirituais, que trazem uma inquietação para a vida da pessoa. Então, nada traz tranquilidade para ela. Ela tem que estar sempre mudando de casa, ela tem que estar sempre mudando de apartamento, ela tem que estar sempre mudando de uma coisa, mudando de outra. Ela não consegue, se estabelecer. Essas inquietações são espirituais. Isso traz uma anormalidade que não é boa, é maligna. Tem o dedo do inimigo aí trazendo essa inquietação. Para quê? Para que a pessoa não se estabeleça, para que ela não construa nada na vida, para que ela não chegue no destino que Deus tem para a vida dela. E você sabe,
pedra que muito rola não cria limo. Ainda que eu acredite que Deus sim nos movimenta, porque Ele é um Deus dinâmico. Agora, movimentar quase todo mês são coisas que nós temos que nos aperceber que é espiritual, certo? É espiritual. Tem coisas que são espirituais. Quarta coisa, não é normal não ter o prazer de estar em casa com a sua família. Não, porque eu estou muito acostumado a trabalhar, eu estou muito acostumado a estar sempre envolvido em um projeto. Não é normal você não ter prazer de estar na tua casa. Não é normal você não ter prazer de estar com a tua família. Tem coisas que são espirituais. O inimigo talvez esteja tentando tirar a tua família. Ele está tentando tirar a tua casa. E você pensa que é normal, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho... Não é normal você não ter prazer. Tem gente que tem mais prazer com os amigos do que está com a família. Tem gente que tem mais prazer de estar com o celular na mão do que conversando com os filhos, do que conversando com a esposa, do que conversando, sabe? Ou seja, isso não é normal. Tem coisas que são espirituais. O inimigo, ele vai tentar prender você numa coisa, para que você não venha desfrutar daquilo que é mais importante na tua vida, Deus, tua família e o que Deus colocou nas tuas mãos. E antes de encerrar aqui, antes de falar da quinta coisa, eu gostaria de pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu acredito no profético, ministro profético e creio que nós precisamos ouvir a Deus. E se você quer conhecer meus livros, se você quer conhecer até mesmo a Academia Kingdom Global, que é uma escola online para discipular você no profético, você pode ir até o meu site www.vinicius7.com.br e começar a nos acompanhar. Pela graça de Deus, estamos ministrando em 2 emissoras, tanto na Band quanto na Rede TV, e Deus tem nos usado para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu digo para você, foi Deus na minha vida. É por isso que, da mesma maneira que eu aprendi a ouvir a Deus, eu ensino as pessoas a ouvir a Deus. Então, se você não nos acompanha, entra nessa rota profética. Você vai ver quanta coisa vai mudar na tua vida a partir do momento que você começar a caminhar mais perto da voz de Deus. Amém? E se você puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, compartilha. E mais uma vez, ativa as notificações clicando no sininho que tem aqui, para que toda vez que eu entrar ao vivo você seja avisado. E hoje, às 18 horas, na verdade, nós vamos ter a nossa oração da noite. Amém? Bem, a quinta coisa é, não é normal não ter vontade de estar na presença de Deus. Tem gente que não tem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de nada relacionado a Deus. Isso não é normal. Você tem prazer, sabe, num filme ruim? Você tem prazer muitas vezes numa música que inspira tristeza? Você tem prazer muitas vezes em não fazer nada, mas não tem prazer na presença de Deus? Tem algo espiritual que está batalhando contra teu propósito. Você diz, não, mas e se eu for assim? As pessoas dizem, e se eu for assim? Não, você não é assim. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. O que nos falta é a presença de Deus. O que nos falta, sabe, é Deus na nossa vida. A resposta para as indagações está em Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu e você fomos criados para estar em Deus. Deus é a medida, sabe, de tudo que falta na tua vida. Deus. É por isso que nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos dele, nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para estar na presença dele. E o que nos falta é a presença dele. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver a presença de Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa. Certo? Então, eu posso lhe afirmar que não é normal não ter prazer de estar na presença de Deus. Não é normal. Eu gostaria de fazer uma oração por você. E se você aceita essa oração, escreve aqui nos comentários, Jesus, entra na minha vida. Escreve aí, Jesus, entra na minha vida. Inclusive,
Se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, aceite-o. Aceite-o. E é simples você fazer. É só entregar seu coração e sua vida para Ele e diga: Jesus, eu entrego a minha vida, meu coração, tudo que tenho e tudo que sou a Ti. Faça essa oração. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então faça isso. Amém? Permita-me orar por você. Senhor Jesus Cristo, cobre com o teu sangue a vida de cada pessoa que está fazendo essa oração nesse momento. Eu oro para que aquele que ainda não te aceitou como único e suficiente Senhor e Salvador, nesse momento ele seja convencido e ele declare: Jesus, seja meu Senhor. Eu oro para que toda força espiritual contrária, que está lutando contra essa pessoa, que está lutando contra aquilo que o Senhor tem na vida dela, se afaste dela, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra das trevas, a tudo aquilo que está atacando, tirando as forças, tirando o ânimo, tudo aquilo que está trazendo destruição, eu digo: cesse agora. E eu digo a toda ação maligna: vá embora em nome de Jesus Cristo, e que a luz de Jesus Cristo toque na tua vida. Que você seja curado, que você seja restaurado, que você seja abençoado, abençoada. E que a alegria do Senhor, que fortalece, que essa alegria venha sobre a tua vida. Senhor, toque-os, Jesus, com o teu poder e traga vida a eles. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. E hoje às 18 horas eu estarei em oração aqui. E eu aguardo você, por isso, não esqueça de ativar as notificações para às 18 horas estarmos juntos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus querido, nós colocamos tudo diante de Ti. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso amanhã. E te pedimos, ó Deus, prepara o que Tu tens para nós e afasta do nosso caminho aquilo que não pertence a nós, ao nosso destino. Afasta, Pai, toda falsa amizade, todo falso relacionamento, todo tipo de engano. E te pedimos também justiça. Justiça por aquilo que não sabemos. Justiça por aquilo que não ouvimos. Justiça, Senhor, em nossas portas. Tu vês todas as coisas e te pedimos, ó Deus, traga as oportunidades certas a nós. Traga as pessoas certas. Nos leva aos lugares certos. Espírito Santo, nos rendemos a Ti. E queremos ser conduzidos pela Tua voz. Conduzidos pela Tua direção. Tu és Deus em nossa vida. Tu és Deus em nossa casa. Nos conduza, Pai. Nos guie, Senhor. E nós te pedimos, abra a nossa visão espiritual. E desejar, nós cancelamos todo tipo de oração contrária, de palavra maldita, de inveja, todo tipo de plano do mal, de perseguição, toda pessoa que sofre perseguição no trabalho, que sofre perseguição na família, que sofre perseguição até mesmo no meio que ela influencia. Senhor, guarde a vida dela, proteja a vida dela, coloca, Senhor, uma cerca viva de proteção ao nosso redor, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga intervenções e livramentos para a nossa vida e para a nossa casa. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa no Senhor. Senhor, e que durante essa noite, que o Senhor possa trazer respostas à nossa vida, que o Senhor possa abrir portas novas, que o Senhor possa trazer à nossa vida, Senhor, até mesmo aquilo que não pedimos, mas que faz parte do plano e do propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética sobre você
E também quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Ângela. E a Ângela, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Uma amiga me desafiou a fazer um voto. Presta atenção. Uma amiga me desafiou a fazer um voto. Participar da campanha de oração das 6 das 18. Já no primeiro dia, na primeira oração, você teve uma visão de alguém com dores no ombro esquerdo e declarou que o Senhor estava curando. Naquele momento, meu corpo todo se arrepiou e eu recebi a bênção, pois há 5 anos luto contra tendinite nos ombros. Eu não conseguia dormir de lado, tinha fraqueza para as tarefas domésticas e enfrentava uma verdadeira luta, mesmo com tratamentos, fisioterapias, exercícios de fortalecimento. Hoje eu estou curada, não apenas de um ombro, mas dos dois. Deus seja louvado e glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Olha só, o Senhor a curou dos 2 ombros. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há impossíveis para Deus. Jesus Cristo cura. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que Ele está vivo. A nossa fé é que Ele cura. A nossa fé é que Ele opera milagres. Olha, 5 anos sofrendo de tendinite no ombro e Jesus coloca a mão. Quando Jesus coloca a mão, o problema resolve. A palavra que eu tenho para você hoje é mais de Deus. Mais de Deus. Bem que você poderia também desafiar amigos seus para fazer um propósito que nem a Ângela foi desafiada pela amiga dela e convidá-los para orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Lance esse desafio para amigos teus, convide eles, diga uma semana, ore às 6 e às 18 e vamos ver milagres, amém? A palavra de hoje fala sobre mais de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir certo. Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz assim. Deixa eu só abrir aqui numa outra tradução. Eu vou abrir aqui, porque essa tradução que eu peguei aqui, ela está um pouquinho diferente. E eu vou abrir na tradução assim mais comum, que as pessoas elas veem mais, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 7 ao 9. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha o que Elias disse para Eliseu. Elias disse: Pede-me o que queres de herança. Eliseu poderia ter perdido o prestígio de Elias, poderia ter pedido o acesso a reis que Elias tinha, podia ter pedido a oração poderosa que Elias tinha, porque Elias orou para os céus fecharem, os céus fecharam, orou para os céus abrirem, eles abriram. Elias orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu. Elias era um homem extraordinário. Mas Eliseu não pediu isso. Eliseu pediu uma unção de Deus. Ele pediu a habilidade de Deus sobre a vida dele. O que você faria se você tivesse um cheque em branco do céu? Qual seria a sua petição? Pediria influência? Pediria muitos seguidores? Pediria mais dinheiro? Pediria por mais saúde? Pediria por mais filhos? O que você pediria a Deus se você recebesse um cheque em branco do céu? Haverá momentos da sua vida onde você vai receber esse cheque em branco do céu. E você vai ter que pedir a coisa certa. Salomão, da mesma maneira, recebeu um cheque em branco do céu.
O Senhor perguntou para ele: que queres que eu te faça? E Salomão, em vez de pedir riqueza, vitória sobre seus inimigos e tantas outras coisas que ele poderia pedir, visto que ele era o rei de um país, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Nada mais abençoa o homem mais do que ele pedir as coisas certas para Deus. Porque o que Deus quer que você peça a Ele é as coisas certas do céu. Nós pedimos muitas coisas a Deus diariamente. E Deus quer nos ouvir em nossas petições. Mas em certos momentos de intimidade que temos com Deus, nós temos que pedir a coisa certa. E temos que pedir com a motivação certa também. Foi o que Salomão pediu a Deus e foi o que Eliseu pediu a Deus também. Em outras palavras, eles estavam pedindo mais de Deus para a vida deles, mais do que Deus tinha. Deus tinha da sua natureza, do seu poder, quando você pede mais do que Deus tem. Quantas coisas mudam na sua vida. Elias disse a Eliseu: peça o que quiser que eu faça por você. Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido conforto, dinheiro, mas ele pediu uma porção dupla do Espírito. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem pedido a Deus revela muito sobre você. Se você quer mais de Deus ou se você quer apenas viver a sua vida quieta aqui nessa terra. Eu tenho aprendido uma coisa: tem coisas que mexem conosco. Tem coisas que mexem conosco. E essas coisas que mexem conosco, essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Quando o céu lhe oferece tudo, sua escolha revela onde está o seu coração. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos pedido coisas para nós ou para o reino? Temos pedido coisas para o nosso bel prazer ou temos pedido coisas ligadas ao nosso propósito? Você sabe, quando algo trágico acontece e aquilo de alguma maneira emociona você, aquilo lhe toca, possivelmente, dentro do seu propósito, existe uma chamada muito grande para você fazer a diferença. Sabia disso? Há pessoas que não percebem esses sinais que ocorrem dentro de si. Mas os sinais que ocorrem dentro de nós, eles revelam muito sobre o nosso propósito. Eu não estou dizendo, sabe, que é errado você mensurar coisas grandes. Eu quero dizer para você que Deus vai dar coisas a você quando a motivação do seu coração for uma motivação ligada ao seu propósito, ligada realmente ao que Deus tem para ti aqui nessa terra. Então, você está procurando a presença de Deus ou apenas a provisão? Essa é a pergunta. Porque algumas pessoas chegam a Deus apenas como um fornecedor de produtos. Vem a Deus apenas como um fornecedor. Vem Deus como um produto. E você tem que começar a ver Deus como a fonte de tudo na sua vida. Então você tem pedido pela presença ou pela provisão? Quer a bênção, mas não quer o abençoador? Quer o sucesso, mas não quer a presença? Quer as portas abertas, as conexões? Quer a realização dos sonhos, mas não quer o Deus provedor? Então nós temos que alinhar os nossos pedidos e alinhar a nossa vida
de acordo com a verdadeira essência, com a presença de Deus, alinhados com a presença de Deus. Eu tenho para mim que tem coisas que não me, não mexem comigo. O dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa não pode chamar a sua atenção, ainda que você precise ter. Mas essa não deve ser a sua priori. Você precisa compreender que tem coisas que são mais importantes. E eu acredito que Deus pode dar todas as outras coisas se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida como prioridade. Estamos enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque estamos nos alimentando mal espiritualmente. Estamos nos alimentando de forma, eu posso dizer, muito deficitária, porque temos pedido e não nos alimentado da presença de Deus. A fome verdadeira tem que fluir de nós. A fome por mais de Deus. A fome pela presença de Deus. Eu estava lendo, Pedro, ele negou Jesus e a Bíblia diz que ele foi, depois que Jesus morreu, ele foi pescar junto com talvez com seus amigos e funcionários, eu não sei, todos que estavam ali com Pedro naquele momento. Mas Pedro, ele havia sido marcado por Jesus, ele estava aborrecido por ter negado Jesus, mas ele amava a presença de Jesus. Tanto que quando Jesus apareceu naquela beira-mar, e ele reconheceu que era Jesus, ele foi até Jesus, e ele teve uma conversa com Jesus. Ele poderia ter dito, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de fé, eu não quero mais saber de Cristo, eu quero agora viver a minha vida. Ele poderia ter dito isso, mas a presença de Jesus tinha tocado tanto na vida dele. A presença de Jesus tinha marcado ele de tal forma, que ele estava procurando uma maneira de voltar ao propósito. Quando a presença de Jesus toca na nossa vida, o propósito é muito mais forte do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sonhos. Deus não nos chamou para ter fome de coisas. Ele nos chamou para ter fome por Ele. Essa é uma verdade que tem que ficar guardada no nosso coração. E eu volto a dizer, Deus não tem problema nenhum em te abençoar com o melhor aqui dessa terra. Um dia, eu já contei isso, mas como tem sempre pessoas novas nas orações, um dia eu estava orando, antes de ser uma pessoa pública, antes de começar a viajar, eu estava orando e Deus veio na minha oração. Eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, e Deus veio naquela oração. E o Senhor me disse, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando muito forte comigo, e o Senhor me disse assim, eu não tenho problema de dar dinheiro, de dar recurso, de dar poder, de dar sucesso para os homens. Eu posso dar tudo isso, Ele me disse. Aí eu pensei, o Senhor não tem problema com isso? E o Senhor disse para mim, não, eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema é quando o homem não quer mais ouvir a voz do Senhor. Deus tem um problema quando você não quer ouvi-lo mais. Esse é o problema. Deus não tem problema de te abençoar. Algumas pessoas pensam, a mentalidade delas é uma mentalidade assim pequena. Elas pensam que o dinheiro, ou os recursos, ou a fama, ou o sucesso, ou a empresa, ou os carros, ou seja lá o que for, que isso é um problema. Não, isso nunca vai ser um problema. Isso é uma bênção, são bênçãos. O problema é quando o homem deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Quando o homem tem mais fome por coisas do que fome por Deus. Não se trata da adição de coisas. Não se trata do que vai ser acrescentado na sua vida. Se trata do doador. Se trata da porção dupla. Não é sorte. Eliseu recebeu
de Deus porque ele teve foco no que era de Deus e nós temos que ter. Ele teve humildade, ele pediu uma porção dupla e mesmo que ele tenha sido ousado, ele pediu de coração, em simplicidade. Ele serviu a unção de Elias, porque as pessoas querem uma herança espiritual sem servir. Qualquer tipo de herança espiritual que você quiser ter na vida, tem que passar primeiro pela etapa do servir. Ele se desprendeu do passado, porque ele decidiu abandonar completamente o sonho dele para agarrar o sonho de Deus. Pessoas que querem agarrar o sonho de Deus, mas não conseguem se desprender do passado, elas não vivem o sonho de Deus e também não conseguem agarrar o passado. O caráter dele o posicionou. O caráter dele, Elias viu quem ele era. Nós precisamos dessa geração que tem uma fome santa por Deus. Deus está procurando uma geração que diga: se a sua presença não vai comigo, não me mova daqui. A presença de Deus tem que estar acima de qualquer outro desejo nosso. A presença de Deus tem que ser a nossa priori. E se assim nós vivermos, vamos ter todas as coisas que precisarmos. Deus, a Bíblia diz, Deus não deixa faltar coisa alguma àqueles que o temem. Essa é a palavra para a tua vida. Deus não deixa faltar coisa alguma para aqueles que o temem. Essa é a instrução que eu deixo para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E também quero convidar você a conhecer os nossos livros. Eu tenho hoje 20 livros escritos. Nossos livros são livros proféticos que carregam direções de Deus. Esse é meu devocional 1, Café com Jesus. E esse aqui é meu devocional 2, Café com Jesus 2. E dentro vai ter uma carta que nós vamos enviar junto com cada um dos devocionais. E dentro dessa carta tem uma palavra profética e também um salmo para você. Então, se você pedir e peça também para outras pessoas para dar de presente, você vai receber essa carta que vai estar dentro aqui desses livros. Eu espero que você seja muito edificado e venha abençoar outras pessoas também. Acesse nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aí agora, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que Deus recompensa aqueles que semeiam. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fome por mais de Deus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Nós queremos o Teu toque sobre nós. Queremos a Tua voz, fala conosco. Meu Deus, há uma multidão de pessoas. Há milhares de pessoas que estão aqui nessa oração agora. Há milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, veja, todo aquele que está clamando e está pedindo por mais de Jesus na vida deles, que está pedindo o que Deus tem para a vida deles, a unção,
aqueles que estão pedindo a Deus a tua voz, que estão pedindo com que o Senhor dê direção, aqueles que estão, Senhor, colocando, Senhor, a tua vontade acima da sua vontade. Senhor, libera sobre a vida deles, da tua graça, do teu favor e derrama das tuas ricas e poderosas misericórdias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do teu favor, abençoe a vida de teus filhos e filhas, abre portas, abre caminhos. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, eu digo a todas dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, justiça e intervenção do Senhor em nossa vida, e tudo aquilo, Senhor, que diretamente ou indiretamente possa nos injustiçar ou praticar o mal contra nós, apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua mão agora sobre nós. Senhor, queremos unção dobrada sobre nossas vidas. Queremos uma herança espiritual. Queremos mais do Senhor, queremos sabedoria do céu. Queremos a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, te damos graças, te louvamos, te adoramos, declaramos que te amamos, Jesus, que precisamos do Senhor em nossa vida. E eu oro também, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, sobre nossos programas de televisão, para que o Senhor continue colocando recursos em nossas mãos, para que essa obra, para que essa missão, para que essa bênção que tem alcançado a vida de milhares todos os dias possa continuar. Senhor, nos dá mais de Ti sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero fazer um pedido para vocês amanhã, na oração das 6 da manhã. Estejam todos conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de força e de ânimo sobre a tua vida e sobre a tua casa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus, que todo câncer, que toda alergia, que todo tipo de problema relacionado a dores nas pernas, nas costas, que haja cura agora no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és aquele que cura e nós declaramos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também oramos para que todo tipo de ansiedade, de angústia, de depressão vá embora, se afaste da vida dessa pessoa e que venha sobre ela um novo tempo, que as energias dela sejam recarregadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebramos o poder da inveja, quebramos o poder dos ataques espirituais contra a vida dessa pessoa e declaramos: ela está guardada pelo Senhor. Sua casa está guardada pelo Senhor. Meu Deus, coloca uma cerca de proteção ao redor da família dela, no nome de Jesus Cristo, e nós declaramos: nenhuma influência do mal tem poder sobre essa casa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Hoje você vai receber uma palavra profética e no final eu quero fazer mais uma vez uma oração por provisões especiais essa semana. Amém? Eu quero fazer essa oração hoje por provisões especiais. Na oração da manhã eu fiz essa oração porque o Espírito Santo me tocou e hoje eu também vou fazer essa oração. Por isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E eu quero pedir a gentileza
de cada um de vocês para compartilhar essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. E no final eu tenho um recado importante, também sobre a Escola de Profetas, ok? Então fica aí até o fim, porque tem coisa boa aí pela frente, em nome de Jesus. E eu quero começar dando um testemunho da Nadir. A Nadir escreveu pra gente assim: a paz. Na live da manhã, quando o Senhor orou por uma pessoa que tinha problema no olho esquerdo, eu tinha catarata nesse olho e quase não enxergava mais nada. O médico havia dito que não dava para operar, mas na mesma hora em que o Senhor falou, eu tomei posse e fui curada para a honra e glória de Jesus. Obrigado pelas orações. Glória a Deus. Certa feita, lembrei de um testemunho. Uma mulher, ela tinha tido um acidente quando criança e ela perdeu a visão de uma das vistas dela e não enxergava nada. Para a medicina era irreversível o caso dela naquele olho, então ela só conseguia enxergar de um olho. Ela estava no meio de um culto, de um evento que eu estava fazendo, e naquele evento estava o poder de Deus muito forte ali naquele evento, e de repente ela começou, a saltar de alegria, e ela chegou bem perto de onde eu estava. Ela disse: eu fui curada, e eu não entendia. E ela disse: olha aqui, eu estou enxergando. Aquele olho que ela não enxergava nada, Jesus Cristo a curou. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você que está aí nessa oração, saiba que Deus sabe do seu problema. E Ele tem o poder para intervir. Por isso, chame por Jesus. Aonde você está? Chame por Jesus. Ele vem. Ele ouve. Ele opera milagres. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 2 Crônicas 7,14. E hoje você vai ser confrontado na sua vida espiritual. Está pronto para isso? Está pronto para ser confrontado na sua vida espiritual? Porque tem alguns confrontos que a gente até corre deles. Mas há momentos que Deus ele nos confronta e para nos convencer a alinhar a nossa vida, o nosso coração, à vontade e ao propósito dele para nos abençoar. Então é um confronto com amor. É que nem quando o filho ou a filha está fazendo uma coisa errada e você diz para aquele jovem, para aquele adolescente: senta aí e vamos conversar. É um confronto, é um tipo de confronto. Então é importante nós permitirmos que o Senhor fale ao nosso coração. Em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sempre, quando existe arrependimento num coração, existem bênçãos do céu que são liberadas. E essas bênçãos estão preparadas, estão prontas para ser liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, eu vou falar aqui de algumas coisas que vão ser confrontadas, algumas coisas que vão ser confrontadas hoje. E a primeira delas é: não tem resposta sem intimidade. Milagre sem processo é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Se você quer ter resposta de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus é uma proximidade que eu preciso ter do Senhor. Semana passada, eu estava me preparando para a Escola de Profetas que nós tivemos aqui em São Paulo. Eu fiquei uma semana em consagração e foi incrível as respostas que Deus me deu. Foi incrível as coisas que eu pedi para Deus, as direções até da palavra, porque eu tenho feito isso já há alguns anos. Toda escola de profetas eu preparo uma palavra diferente e eu quero revelações do alto. Eu fiquei uma semana debruçado, na palavra, na oração, buscando direções de Deus, buscando, ajudar as pessoas, e eu queria informações quentes do alto.
Não tem resposta sem intimidade. Não tem resposta sem intimidade. Se você quer viver coisas novas de Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade, como eu disse, é uma proximidade. Sem proximidade, não tem intimidade. Tem que se aproximar de Deus, tem que se dedicar um pouco mais, tem que se afastar, sabe, daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus. Tem que se afastar até mesmo daquilo que não é uma coisa ruim, mas está lhe distraindo, está te afastando de Deus. É tempo de nós desenvolvermos uma intimidade com Deus, através da oração, através da busca, é me aproximar de Deus. E eu me aproximo de Deus através da oração, através do jejum. Eu me aproximo de Deus praticando a sua palavra, até quando ninguém está enxergando. Nós precisamos buscar essa proximidade de Deus e nos afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não é bom, daquilo que de alguma maneira perturba a nossa vida, de alguma maneira trava o nosso relacionamento com Deus, uma proximidade. A segunda coisa, fé sem posicionamento é só um discurso bonito para boi dormir e eu não sou boi. Você tem que entender, a fé tem que ter um posicionamento. Porque as pessoas hoje parece que normalizaram. Não, eu sou da fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas fé sem posicionamento. E posicionamento aonde? Posicionamento na obediência. Posicionamento na palavra. Fé sem obras não serve para nada. Ou seja, se você é uma pessoa de fé, você está aqui, está na oração, está buscando a Deus. Fé sem posicionamento é discurso bonito, não tem raiz, não vai se firmar. E como a gente diz lá no Sul, não vinga. Não vinga. Porque a fé, ela tem que estar acompanhada de posicionamento. Quando Deus fala comigo para fazer algo, bem, Deus falou, eu tive a informação, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que dar um passo de fé, porque a fé sem obras é morta. Então, quer que Deus opere na tua vida essa semana? Quer ver coisas novas? Te firma na oração, te aproxima de Deus, comece a andar por fé. Se nós queremos coisas maiores da parte de Deus, nós temos que aprender a seguir os comandos do Espírito. No sábado, agora que passou, eu disse para as pessoas que eu aguardava todas elas no domingo às 6 da manhã. Sabe por quê? Esses atos de fé, para a pessoa despertar. Esses atos de fé vêm para a pessoa, sabe, fazer algo além. Porque a fé sem um posicionamento, sem uma demonstração, ela fica sem raiz. Toda fé, toda a direção que Deus deu para o povo de Israel, precisou deles marchar, precisou, sabe, deles seguirem uma instrução, de serem guiados pela nuvem que Deus colocou ali, que era a manifestação da glória de Deus, porque a fé tem que ter posicionamento. A fé tem que ter posicionamento. Muitas vezes a gente chama as pessoas para participar de um evento e a pessoa pensa assim, não, se Jesus quiser, Ele me encontra aqui onde eu estou, Ele vem aqui no meu sofá, Ele vem aqui na minha cama. É claro que Ele vem, mas muitas vezes Deus vai desafiar a sua fé. Ele vai dizer para você sair lá do outro lado do mundo e vir até um lugar porque Ele quer te abençoar. Na nossa escola de profetas, agora que nós tivemos na semana passada, tinha gente de Dubai, tinha gente de Portugal, tinha gente da Austrália. E olha, eu vou dizer para vocês, a Austrália não é um lugar, não é um lugar perto, não. É um lugar bem distante. É um lugar bem distante. Ou seja, as pessoas, quando Deus coloca algo no coração delas, elas têm que se posicionar. Isso vai fazer elas caminhar. Isso vai fazer elas saírem do lugar que elas estão e virem, porque a fé sem posicionamento,
é só discurso bonito. Amém? Então, quer lutar pela tua família? Começa a buscar Deus aí. Se entrega ao propósito, te rende a Deus. Começa a orar, até na madrugada, quando o Espírito Santo te levanta para interceder, vai lá orar, vai interceder. Você confia. Até quando? Esse é o terceiro confronto na sua vida espiritual. Você confia até quando? E se Deus contrariar o teu plano? Vai parar de crer? Porque Deus está fazendo as coisas de uma maneira diferente? De uma maneira que você, sabe, você achava, puxa, mas Deus vai fazer desse jeito? Ei, confie até o fim. Aprenda a confiar até o fim. Aí você diz assim, puxa, mas Deus tá virando a minha vida de cabeça para baixo. Ei, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. Confia nele. Confia nele. Porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas diferentes. Então confia. Aí você diz assim, puxa, mas olha, Deus está fazendo de uma maneira que tá tirando certas pessoas. Deixa que Deus tire, porque quando Deus tira alguém, Ele está abrindo espaço para pessoas novas entrarem. Oh, glória a Deus. Entendeu? Então confia até o fim. Porque algumas pessoas confiam, sabe, até certo ponto. Porque elas estão sendo confrontadas. Deus está mudando muito, Deus está mexendo muito, mas Ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus que movimenta as coisas. Amém? Ele não tarda. Deus não tarda. Mas será que você não entregou ainda a Deus o tudo que Ele quer que você entregue? Porque nós muitas vezes pensamos, Deus está demorando, mas e você já entregou tudo que Ele pediu para você entregar? Já entregou a Deus tuas preocupações? Já entregou a Deus teu coração? Já entregou essa resposta nas mãos de Deus? Você está aguardando para que Ele haja na sua vida? Porque às vezes a gente não se entrega por completo e quer que as coisas aconteçam, sabe, agora. Mas as coisas às vezes não estão acontecendo porque a gente não está se entregando totalmente. Tem que se entregar ao propósito. Você tem que se entregar a uma direção que Deus deu. E sabe, algumas direções que Deus dá vão ser muito confrontadoras. E elas vão mexer com você. Mas eu aprendi que da maneira de Deus as coisas sempre funcionam. Eu posso não entender totalmente, mas eu vou confiar, eu vou me entregar totalmente a esse propósito, porque eu sei que me entregando a Deus as coisas vão acontecer. Se o silêncio te irrita, talvez é porque você não está querendo ouvir. Você só quer controlar as coisas. Nós queremos controlar as coisas. Não estamos querendo ouvir. Você está irritado porque você não quer ouvir. Você não quer sair do controle, você quer estar na direção. E Deus é melhor na direção do que nós. Entrega para Ele e confia, descansa. Eu sei que você está sendo confrontado aqui nessa palavra, mas entrega o controle para Deus. Você está perdendo as estribeiras porque você não quer ouvir. Mas se você ouvir, Deus vai mudar a tua história. Se você ouvir, Deus vai mudar a tua vida. Se você ouvir, Deus vai intervir nessa causa e vai abrir a porta e coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Você crê? Diga assim comigo, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Amém? Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. E para encerrar, você está esperando uma palavra? Quantos de vocês estão esperando uma palavra? Mas e se Deus já te deu a direção? Aí você diz, mas eu não estou sabendo dessa direção. Às vezes Deus nos dá
uma direção e nós não percebemos. Peça a Deus misericórdia, peça perdão por você estar distraído. E o Senhor vai lhe dar novos sinais. Ele vai mostrar as coisas para você. E essa vai ser a direção do Espírito Santo que vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Amém? É isso que eu ensino na Escola de Profetas. Eu ensino as pessoas a não perderem a direção de Deus para a vida delas. Tem gente que pensa que Escola de Profetas é para ensinar a ser profeta, não. É para ensinar você a não perder nenhuma resposta de Deus no teu caminho, a você perceber tudo que Deus está falando com você. Gente, Deus não está mudo. Deus está sempre falando, e se você pediu uma resposta, essa resposta veio. É por isso que eu quero convidar você. Nós estamos agora nas últimas vagas da Escola de Profetas e eu quero convidar você a participar dessa escola que será aqui em São Paulo, dia 7 e 8 de novembro. Nós estamos nas últimas vagas e pode encerrar inclusive até 19 horas de hoje, tá? Ou às 20 horas, eu não sei, estamos agora nas últimas vagas, nós abrimos mais algumas vagas e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vai ser no mês de novembro, dia 7 e 8 de novembro. Se você quiser, é só você ir até o meu site www.vinicius17.com.br. Só tem um detalhe, se você tentar acessar e não conseguir fazer a sua inscrição é porque fechou as vagas, daí vai ter uma imagem ali dentro do meu site que vai mostrar para você que as vagas encerrou, ok? Então, se você tentar no final da oração e não tiver mais, porque nós estávamos nas últimas vagas, então daí você, para a próxima, eu lhe aguardo, ok? Então, só queria deixar isso aqui bem explicadinho para você, porque estamos nas últimas vagas e se Deus está falando ao seu coração, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. É surpreendente, né, o que Deus está fazendo e como as pessoas querem acertar, como as pessoas querem tomar as decisões certas. Sabe, tem empresários que têm me procurado e me procuraram inclusive nessa Escola de Profetas e disseram assim, depois que eu aprendi a ouvir a Deus nos meus negócios, as coisas mudaram na minha vida, mudaram totalmente. E muitos desses hoje são meus parceiros doadores nos programas de televisão, porque é isso. Deus quer te abençoar para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então, tá aí o meu convite para você em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com todos da sua família, porque hoje nós vamos fazer uma oração por provisões especiais. Amém? Então, manda aí para alguém, tá? Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Se você não conhece meu site ainda, você deveria conhecer. Nossos eventos passam por lá, nossos livros passam por lá, passa tudo por lá, né? É uma plataforma que tem abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive a Academia Kindle, enfim, tem muita coisa boa ali no site, ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, escreve aqui nos comentários 10.000 vezes mais na minha vida e família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora e vamos orar por provisões especiais. Pai Santo e Justo, graças te damos, Pai. Graças te damos, Espírito Santo, porque nós queremos andar tão próximos de Ti, nós queremos tanta intimidade contigo, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos saber do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Meu Deus, nossos ouvidos estão prontos para ouvir a Tua voz. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo 10.000 vezes mais de bênção entrando no caminho dessa pessoa. Como está escrito no Salmos 91, verso 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós e a nossa casa estamos cobertos com o sangue de Jesus. Jesus protege a nossa casa. Jesus protege a nossa família. Nenhum mal prosperará contra nós e contra a nossa casa. Eu declaro que essa casa é abençoada. Eu declaro que dentro dessa casa há alegria, dentro dessa casa há provisão, dentro dessa casa há fartura. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Profetizo provisões especiais entrando na vida dessa pessoa, provisões especiais entrando na empresa, provisões especiais entrando na casa, provisões especiais entrando na vida dos filhos, e essa provisão vindo em várias formas, por meio de ideias, por meio de inspiração, por meio de bons negócios, por meio de mais clientes, por meio até mesmo de bênçãos específicas, e o Senhor falando a respeito dessa pessoa para aqueles, meu Deus, que podem ser uma fonte de bênção na vida deles. Eu apresento essa pessoa e oro para que portas se abram, para que oportunidades cheguem até você, para que coisas novas do Senhor cheguem até a sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, abre o céu sobre teus filhos e nós te pedimos, Pai, perdão, porque muitas vezes, Pai, queremos andar pela fé, mas não queremos ter o posicionamento. Que hoje, Pai, a partir de hoje, tenhamos o posicionamento de andar contigo, de caminhar pela fé, de falar pela fé, de fazer as coisas pela fé, crendo que aquele que vive está em nós. Doce Espírito Santo, nos enche da Tua presença, ó Deus maravilhoso. Amém e amém. Glória a Deus! Compartilhe agora essa oração com 9 pessoas pelo menos. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês. Olha só, meu chamado aí pela fé, meu chamado pela fé. Aguardo todos vocês às 6 e 7 da manhã, amanhã junto conosco aqui. Deus te abençoe e até mais.